Olá, seja bem-vindo. Não é uma doença. A cada ano, cerca de 3 a 5 mil crianças nascem com síndrome de Down. Isso ocorre durante a concepção, quando é formado o cromossomo 21. 21 de março, inclusive, é o Dia Internacional da Síndrome de Down, criado para conscientizar e promover ações de inclusão para os portadores. Sobre o assunto, eu converso com a terapeuta ocupacional Sandra Mesquita. Ela é pós-graduada em neuropedagogia e psicomotricidade e fala conosco de Paranavaí. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, e você? Muito obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco aqui no site da revista Ampla. Quando se fala em inclusão das pessoas com síndrome de Down, qual é o cenário que a gente tem no Brasil hoje? Existe a inclusão, a criança ser inclusa no ensino, mas as escolas não estão preparadas para receber essa criança, né? A não ser quando a família ela, né, tem uma condição melhor, né, uma condição financeira melhor e uma estrutura familiar também que aceita essa criança, né, e que corre atrás dos benefícios para essa criança. Então, os pais acabam procurando uma atendente terapêutico para acompanhar essa criança na escola. Então, assim, a criança acaba progredindo por essa questão. Mas dizer que as nossas escolas estão preparadas para receber essas crianças, não estão. Quais os principais avanços conquistados? Só o fato de estar se falando em inclusão já é um grande salto aí para a nossa educação, né? Mas precisa ainda ter mobiliários adaptados para essas crianças, professores especializados. Eu vejo que hoje até o governo tem investido muito na questão do professor estudar, né? Tem dado esse respaldo para eles. Então, tem mais cursos na área, né? O governo tem dado cursos gratuitos para formar esses professores. Então, de uma certa forma, melhorou essa questão de estar dando oportunidades para que eles sejam formados, né? Mas, em outro lado, falta a questão da acessibilidade, né? Porque algumas crianças nossas Down, elas necessitam, né, de um acesso melhor por conta da hipotonia, né? Elas são mais frouxinhas, né? Então, elas precisam de lugares mais adaptados. Tem a questão do professor, né, o atendente terapêutico, que as escolas não têm, e quando tem, não é um profissional preparado, ou seja, não é um profissional de pedagogia, ou um profissional de psicopedagogia, ou mesmo um terapeuta ocupacional, para estar trabalhando com essa criança em sala de aula, tá? Então, nesse sentido, eu acho que melhorou por um lado, mas do outro lado, da parte de acessibilidade, não só para criança com síndrome de Down, mas para criança com paralisia cerebral e tudo mais. Eu acho que ainda falta muito ainda, e falta inclusive em relação aos atendentes mesmo, né? A criança tem direito a um atendente terapêutico, né? Que é uma pessoa formada, especializada para isso. Existem diferentes graus da síndrome de Down? Não. A síndrome de Down, existem graus para a deficiência intelectual, né? A síndrome de Down ela é a mesma, né, para todos, mas a deficiência intelectual, né, que cada criança nasce com uma deficiência intelectual diferente. Então, aí sim entra o nível leve, moderado e severo. Qual é a melhor forma de tratar os portadores? Na ultrassom, a gente já consegue saber se essa criança vai ter a síndrome de Down ao nascer. Então, se preparar para a chegada dessa criança, que não é fácil, né? E a partir daí, logo de recém-nascido, começar as intervenções de reabilitação, né? Então, fono, terapia ocupacional para a questão da estimulação precoce, a fisioterapia para fortalecimento de musculatura, né?
Então, principalmente no início, a fono, que ela é primordial. Por quê? Porque a criança tem a musculatura muito molinha, que a gente chama de hipotônica, e essa criança ela não consegue sugar, né, o peito da mãe, ela não consegue mamar, não consegue chupar uma chupeta se ela não tiver a musculatura firme, e muito menos deglutir também, né? Então precisa de uma reabilitação bem precoce, logo que nasce, nesse sentido, para que a criança tenha uma evolução melhor do quadro, né? E uma outra questão é tratar essa criança com síndrome de Down como uma criança normal, porque a gente vê muito aquela autoproteção, né, muitas vezes dos pais, dos familiares, sendo que essa criança ela vai ter uma vida normal e uma vida assim muito tranquila, se a família se conscientizar em relação que essa criança tem uma síndrome, que ela vai aprender, que ela vai andar, que ela vai falar, mas ela vai fazer tudo isso com um pouquinho mais de atraso, mas ela vai conseguir realizar, desde que seja feito todos os atendimentos necessários para ela, tá? A expectativa de vida dos portadores de síndrome de Down tem aumentado nos últimos anos? Por quê? Antigamente era uma expectativa de 40 anos, né? E agora tá para 70 anos. Mudou devido à questão da medicina que evoluiu, eles passaram a fazer atividade física, né? Se cuidar mais. A família também se conscientizou mais cedo, né? Dos problemas da criança. Passou a fazer exames mais precoces também, né? Então mudou bastante, sim, a expectativa de vida deles. Em época de pandemia, eles ficam mais vulneráveis? Sim, porque os portadores de síndrome de Down, geralmente, eles possuem problemas cardíacos, respiratórios, né? Além da obesidade, né? Também, que é dos fatores também para essa questão do Covid, né? E eles têm a imunidade muito baixa. Então, com certeza, eles são um grupo de risco. Muitas mulheres têm tido filhos com idade mais avançada. Isso tem aumentado os números de casos? Tem algumas pesquisas que estão até contradizendo isso, porque tem mulheres que têm 35 anos, né? E de 35 para baixo estão tendo filhos com síndrome de Down. Então, vai muito, assim, pelo que eu pesquisei, vai muito assim, da onde é a pesquisa. A última que eu vi foi da BBC, né, que fala sobre essa questão que isso aí virou um tabu, na verdade, né? Porque hoje a mulher ela se cuida mais, a medicina está evoluída, existem exames, né, para que são feitos durante toda a gestação da mulher. Então, eu acredito que isso daí caiu um pouco por terra, assim, em relação à idade. Sandra, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa Conversa Ampla. Imagina, obrigado eu pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a síndrome de Down. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.